Está começando mais um Crazy Cash, onde a curiosidade te deixa louco e o elenco é maravilhoso. E já de agora eu quero agradecer que o Alex, ele veio aqui... O Alex? Pareço o Alex, mas eu sou... Continua. A gente está aqui com o Bilu, ele veio aqui entrevistar a gente e eu quero agradecer por você ter vindo aqui, tirar o tempo da sua vida, da sua carreira, para você vir aqui falar com a gente. Bom. Obrigado. É um prazer estar aqui participando desse podcast aqui com vocês, com a Sofia, com você, Hugo. É uma honra estar aqui para explicar um pouquinho da nossa capoeira aqui de Sobradinho, de Brasília, do Brasil e do mundo, sendo que eu já participei de vários eventos a nível distrital, nacional e internacional. Como você se apaixonou pela capoeira? Olha, eu conheci a capoeira, eu morava aqui num lugar, na quadra 17 de Sobradinho, e minha mãe resolveu mudar para a quadra 15. E na quadra 15 tinha um local muito famoso lá que chama Centro de Tradições Populares Bumba Meu Boi. E lá da minha casa eu escutava o barulho da capoeira e queria conhecer aquele barulho. Onde foi um amigo meu que conhecia esse local, chamado Clebinho, me levou lá para conhecer. Quando eu cheguei lá, eu vi aquela galera de cabeça para baixo, tocando berimbau, cantando, e eu me apaixonei pela música e pelos movimentos da capoeira. Até então eu não sabia nem o que era aquilo. E logo depois descobri que aquilo se chamava capoeira e era lindo, uma expressão corporal maravilhosa. E você já teve algum desafio quando você entrou para a capoeira? Sim, muitos. Na capoeira eu tive muitos desafios. Um dos desafios era a nossa condição financeira, minha condição de vida, né, que era muito complicada, eu não conseguia pagar. Então foi quando eu teve vários projetos. Um desses projetos foi aqui ao lado, no CDS, que hoje chama CRAS, onde o mestre Tucas começou a dar aula, e eu vim para esse projeto social. E os projetos sociais naquela época, há 40 anos atrás, era muito importante para as crianças, onde não tinha o que comer, não tinha casa, não tinha como se manter. Então esses programas ajudou muito, né, na minha vida nesse começo da capoeira. E o que é a capoeira para você? Olha, hoje eu comecei a capoeira, quando eu comecei a capoeira nesses projetos sociais, era apenas uma brincadeira, um lugar onde eu ia para participar, para poder comer, poder lanchar, poder gastar o tempo. E hoje em dia a capoeira é minha profissão. Hoje a minha carteira de trabalho é assinada como professor de capoeira. Para você foi difícil se tornar professor de capoeira? Ou foi algo assim fácil? Olha, a capoeira para mim ela é uma coisa que está dentro do meu sangue, porque minha família é toda baiana. E a capoeira ela tem as raízes muito fortes na Bahia. Então, e eu também tenho uma raiz muito boa de educador. Minhas irmãs mais velhas são professoras. Então eu já tinha o sangue de capoeira, né, do africano, do negro, e já tive também o sangue de educador. Então aí juntou as duas coisas e foi uma fórmula muito boa que me ajudou bastante. Então você poderia contar um pouco a história da capoeira pra gente? Sim, posso. Olha, a história da capoeira em geral, não a minha história na capoeira, mas a história da capoeira começou... Os negros africanos, eles vieram, né, nos navios negreiros, trazido nos navios negreiros para o Brasil. E quando eles chegaram aqui no Brasil, eles não tinham com o que se divertir. Então eles se divertiam com essa brincadeira, com uma dança, que até então não era capoeira, era uma dança. E essa dança foi até proibida. Então os negros faziam essa dança num lugar longe, onde tinha um mato, e o nome desse mato era capoeira. Então, quando eles queriam dançar, eles iam lá para capoeira. Então, daí o nome capoeira. Né? Capoeira é um mato ralo, e onde eles jogavam capoeira escondido do senhor de engenho, da pessoa que cuidava deles, porque não podia jogar capoeira naquela época. E desde quando você dá aula de capoeira? Olha, quando eu conheci a capoeira,
Foi em 1986. Melhor, 85. E quando o primeiro dia que eu fui para capoeira, quando eu cheguei em casa, eu já peguei meus 2 irmãos pequenos e comecei a dar aula. Então, assim, extraoficialmente, no dia que eu comecei capoeira, eu já tinha aquela vontade de ensinar capoeira. Então, 1 ano depois, eu já estava ensinando capoeira em casa para os meus 2 irmãos e na escola. Na hora do recreio, eu adorava ensinar capoeira para os meus amigos. E quando você começou a praticar capoeira? Olha, a capoeira, eu conheci a capoeira em 85 e daí pra cá, nunca parei de treinar capoeira. Você dá aula aqui em Sobradinho? Sim, como eu vim de um projeto social, eu tenho vários projetos sociais, né, que eu participo. Eu dou aula de capoeira no ginásio de esportes de Sobradinho há mais de 30 anos. Eu também dou aula no local que chama Visão Social, que é em Sobradinho 2, é um local onde as crianças passam a tarde. Dou aula também no lugar que chama Amas, é uma ação social também. E na minha casa, em Sobradinho 2, né? Inclusive lá, devido à violência que tem na nossa rua, né? As aulas de capoeira foi suspensa para as crianças, estamos agora só com os adultos. Mas eu dou aula em vários lugares. No assentamento Dorothy, que é um local de risco, né, onde tem crianças vulneráveis aí à violência. Lá também eu dou aula de capoeira. Muitos lugares. Eu dou aula em aproximadamente 15 lugares. E também nas creches e nas escolas particulares aqui de Sobradinho. Olha, qualquer dia eu vou lá. Eu moro lá em Sobradinho 2. Aí qualquer dia eu passo lá. Beleza, tá convidada a conhecer o meu projeto. Obrigada. O nosso projeto aqui da capoeira, que a capoeira, ela, além de ser um esporte, ela ajuda com que as pessoas se socializem, né, fiquem desinibidas e, além de tudo, é um esporte e é uma cultura brasileira. E quem quiser treinar e aprender um pouquinho de capoeira, aqui na descrição eu vou deixar o nome e os locais onde o Tio Bilu dá aula de capoeira para vocês irem lá praticar um pouquinho, tá bom? Beleza, beleza. Todos vocês são... Vai ser um prazer, vocês são meus convidados a participar da nossa capoeira. Um dos locais que eu dou aula é o ginásio de esportes de Sobradinho. Lá é o local principal, a nossa sede. Eu dou aula também no Dorothy, né? Assentamento Dorothy, segunda-feira no Galpão da Sopa. Dá um salve lá para a Marinalva e para o Jorge, que é os idealizadores do local lá, beleza? Também a tia Mônica, lá da Amas, Sobradinho 2, Visão Social lá para a tia Delma. Um abração para vocês. E toda a galera tá convidada a brincar capoeira conosco lá, ok? Como você se vê daqui a 5 anos? Olha, quando eu comecei capoeira, na verdade, com 18 anos eu entrei no Exército Brasileiro, servi no Centro de Cartografia Automatizada do Exército e fiquei lá durante 9 anos. Então a minha vida foi uma vida assim bem militar. E quando eu me vi, que eu dei baixa, que eu saí do Exército Brasileiro, eu falei, agora o que eu faço? E o que eu pensei? A única coisa que eu sabia fazer, de verdade, era capoeira. Então foi quando eu fui morar na Europa. Eu recebi um convite para dar aula na Universidade de Oslo, na Noruega, onde eu fiquei lá 3 meses dando aula de capoeira. E eu resolvi fazer isso aqui no meu país. Né? Eu falei, eu vou voltar para o meu país e vou fazer a mesma coisa que eu faço aqui em Oslo, na Noruega. E quais são os seus planos para o futuro? Olha, meus planos para o futuro é crescer o meu grupo, porque atualmente eu sou o atual fundador e presidente da Associação Baluarte de Capoeira. É um grupo de capoeira novo que tem 3 anos. Apesar de eu ter quase 40 anos de prática de capoeira, o meu grupo é novo, né? Porque o foco do nosso grupo é o social, né? Então eu dou aula em vários locais social e também em lugares que eu recebo para isso. Né? Então o meu foco é estar sempre ajudando as crianças, as pessoas em vulnerabilidade, porque quando eu precisei, muitas pessoas me ajudaram nesses projetos sociais. Então o foco do Baluarte hoje em dia é o social, é ajudar as pessoas carentes, em especial as crianças. E você pode contar um pouco sobre a sua história pra gente, em geral?
Posso sim. Eu gosto muito de contar a minha história. Por que que eu gosto de contar essa parte da minha vida? Porque quando minha família chegou da Bahia, né, nós éramos muito carentes, muito pobres, né? E a situação aqui era muito difícil. Aí minha mãe começou a trabalhar, minha irmã minha irmã cresceu um pouquinho, começou a trabalhar, aí a nossa vida já melhorou um pouco. Minha outra irmã cresceu um pouquinho, começou a trabalhar, a nossa vida melhorou mais ainda. Aí nós conhecemos os projetos sociais, que inclusive era aqui no CRAS, e onde a minha capoeira fortaleceu bastante. Então foi muito bom eu ser ajudado nesses projetos sociais. Então eu gosto muito de estar ajudando. Hoje eu ajudo aproximadamente umas 200 a 300 pessoas com a arte capoeira. E você faz alguma coisa além de capoeira? Olha, hoje em dia eu sou um profissional de capoeira, né? Eu já andei todas as cidades do DF, né? Todas. Já andei em todas as regiões do Brasil, norte, sul, leste, oeste. Andei todas as regiões. Na América do Sul, eu andei no Paraguai e na Argentina, né? Na Europa, eu já andei em Oslo, na Noruega, onde eu morei por 3 meses. Morei em Lisboa, Portugal, por 1 ano e um pouquinho, né? E logo após isso, quase todos os anos eu ia ensinar capoeira na Europa. Portugal, Noruega, na Espanha, Andorra, Alemanha, tudo isso com capoeira. Então, a capoeira de um simples hobby, de um simples projeto social aqui na nossa cidade de Sobradinho, tornou para mim uma profissão. A minha capoeira, né, igual eu falei, minha carteira de trabalho é assinada como professor de capoeira. Atualmente eu trabalho no Instituto Educacional Santa Elias e dou aula em algumas creches particulares aqui em Sobradinho. Inclusive, uma das creches é o Acalento Creche, Baby Care Creche e o Cuti Cuti Creche. Então, a minha profissão, o meu sustento, o meu pão de cada dia, eu tiro da capoeira. Bilu, conta um pouquinho dessa experiência aí de ficar 3 meses num lugar tão diferente do Brasil quanto Oslo, tanto a questão da culinária, da língua, do frio. Sim. Como é que foi? Boa. Olha, quando eu fui militar do Exército, quando eu saí do Exército em 2002, eu recebi essa proposta de ficar 3 meses na Noruega do mestre Maclau. O mestre Maclau, atualmente, ele ainda mora em Oslo, tem mais de 20 anos que ele mora lá. E eu peguei essa oportunidade aí com unhas e dentes e cheguei lá em Oslo, na Noruega, né? Bastante frio, as pessoas não falavam português, porque há 30 anos atrás, né, o português não era tão difundido. Inclusive, a capoeira é um dos principais divulgadores da língua portuguesa no mundo, né? Nós temos mais de 150 países que falam português. Melhor, que tem a língua portuguesa lá, devido à capoeira estar nesses lugares. Então, quando eu cheguei na Noruega, eu peguei um frio bastante frio, 20 graus abaixo de zero, né? As pessoas lá não sabiam nem exatamente o que era o português, a língua portuguesa. Eu fiquei vários, vou botar meses sem falar português, sem ver o sol. Eu fiquei 30 dias sem ver o sol, vendo só neve. Então foi uma experiência incrível, né? Tem até alguns vídeos meus lá na Noruega, Mestre Bilu Baluarte, se alguém quiser ver lá, eu brincando na neve, dando aula pros gringos. Tem vídeos meus em Portugal, na Noruega, na Espanha, na Alemanha. Então, se alguém quiser conhecer um pouquinho, Mestre Bilu Baluarte. E a culinária? A culinária, o que acontece lá? Como eu sou brasileiro, eu procurava lugares onde tinha comida, tinha coisas brasileiras. Como não tinha nada brasileiro lá, eu ia na loja do chinês e comprava o arroz da China. Ia na loja do turco e comprava o feijão deles. Aí era um arroz diferente, um feijão diferente. E em questão de carne, tinha muita carne de porco, então, e frango. Então, eu fazia a minha comida, mas quando eu ia comer a comida deles, eu não gostava muito, porque não tinha sal, não tem açúcar, não tem tempero. O arroz dele lá é água e arroz. Então, pra gente brasileiro, é horrível. Então, eu fazia a minha comida. E eles adoravam a nossa comida brasileira. Só que a comida deles eu já não gostava muito, porque
Eu não tenho o costume de comer sushi, comer algumas coisas assim sofisticadas. Para mim isso é horrível. Então eu fazia a minha própria comida. Eu sei cozinhar, sei lavar, sei passar, devido ter passado 9 anos no Exército Brasileiro. E você teve muitos desafios quando você foi para outros países? Olha, os meus desafios lá foram desafios bons. Por que foi desafios bons? Porque quando eu cheguei lá não tinha mestre de capoeira. Então eu era tratado lá como uma celebridade. Então, quando eu ia pegar um ônibus, por exemplo, até brinco, né, aqui no Brasil, quando eu chego nos lugares, quando eu ia pegar um ônibus, o cara, não, mestre, pode passar direto. Quando eu ia viajar para outro estado, não, aqui mestre não paga. Então a gente tem até um ditado aqui no Brasil, dos capoeiristas, que mestre não paga. Até hoje eu chego no mercado e falo assim, pô, aqui mestre paga. Os caras falam, não, aqui mestre paga. Porque lá eu estava mal acostumado, chegava nos lugares, no clube, nas boates, não precisava pagar para entrar. Por quê? Porque o professor lá, no caso, o professor de capoeira, uma coisa diferente, era bastante valorizado. E você tem uma dica para quem quer treinar capoeira e, dependendo até se tornar mestre de capoeira? Sim. É nunca desistir dos seus sonhos, porque quando eu comecei capoeira, tinha aproximadamente 200, 300 crianças. Né? E dessas 200, 300, vingaram aí poucas, 10 ou até menos. Né? Então, muitas crianças se voltaram para a marginalidade, para as drogas, porque nós éramos crianças de projetos. Né? Então, a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Quando eu me vi desempregado, eu peguei o que eu tinha de melhor. O que eu tenho de melhor? Eu tenho a capoeira, que é o meu melhor. Então, eu fiz do meu hobby a minha profissão. Então, não pode desistir dos seus sonhos. Então, muitas pessoas têm coisas boas, mas não investem nos seus sonhos. Né? Deixa o sonho dele preso, deixa até morrer. E eu não fiz isso. Eu consegui, sou um dos poucos que conseguiu dar vida ao meu sonho de viver de capoeira. E como você falou que lá eles valorizam muito, aqui no Brasil as pessoas valorizam também a capoeira? Olha, o brasileiro, o estrangeiro, eles quando pegam uma coisa para fazer, eles vão de cabeça nisso. Se eles for fazer capoeira, eles fazem capoeira. Se eles for fazer qualquer esporte, eles vão a fundo. No caso do Brasil, o brasileiro ele não tem muito vamos dizer assim, esse costume. Ele começa com uma coisa, não confia, não acredita nele. E eu acreditei no meu potencial, por isso que eu me tornei um mestre. Das 200, 300 crianças que começaram comigo, teve 2 ou 3 que se formaram mestre. Eu conheço somente 3 pessoas da minha turma que viraram mestre. Os outros, infelizmente, se perderam no meio do caminho. Você não lembra, eu lembro. Você falou que você ficou mais de um ano lá em Portugal. Sim. Né? Língua portuguesa. Sim. A culinária é muito parecida com a nossa. Né? Sim. Mas fala-se muito em xenofobia dos portugueses para com os brasileiros. Conta um pouquinho primeiro sobre como é que foi a sua trajetória lá, na comunicação e tudo mais, mas é verdade isso? Faz sentido a xenofobia de portugueses tratarem brasileiros com preconceito? Olha, eu ouço várias pessoas falando isso, mas eu, como mestre de capoeira e como brasileiro, eu nunca sofri nenhum tipo de xenofobia lá. Por quê? Aí eu vou falar os locais onde eu frequentava. Geralmente, os locais que eu frequentava lá em Portugal e na Noruega eram locais abrasileirados. O que seriam isso? Eu ia em roda de capoeira, nas universidades eram aquelas pessoas que gostavam da cultura do Brasil. Então, eu nunca sofri nenhum tipo de xenofobia. As pessoas que eu conheci em Portugal, na Noruega, na Alemanha, na Espanha, sempre me trataram super bem. Mas eu já ouvi casos de xenofobia, mas eu acho que não é comum. Eu acho que tem mais, assim, dão muito ibope, falam muito. Uma coisa que aconteceu, a pessoa conta várias vezes, mas não é comum esse tipo de coisa lá. Pelo menos comigo, eu nunca sofri nenhum tipo de xenofobia e nenhum tipo de preconceito por lá. E sim, pelo contrário. Quando eu estava na Noruega e meus amigos foram para lá também, foram tratados super bem
Em Portugal, nós fomos tratados super bem, mas era um público abrasileirado, que gostava, os estrangeiros que gostam de capoeira e da cultura do Brasil. Agora, nos locais coletivos, igual no metrô, nas escolas, também não sofri nenhum tipo de discriminação ou xenofobia. Foi ótima a minha passagem pelo exterior na capoeira. E em alguma dessas viagens para esses países, você já sofreu alguma Sofreu não. Alguém já te fez uma pergunta inusitada? Sim, muita gente. Uma vez eu lembro que as pessoas não entendiam o que era capoeira. Em capoeira, a língua portuguesa de Portugal, capoeira chama-se galinha ou galinheiro. Então, quando você falava que era da capoeira, eles associavam com galinha, com galinheiro. Então, tem um problema da língua aí nesse sentido. Mas nenhum problema, não tive nenhum tipo de problema para lá também. E pra você disse que você ficou muito tempo sem falar português. Então você sabe falar outras línguas? Na verdade, eu inventava um pouquinho. Eu aprendi pouca coisa da língua estrangeira. Por exemplo, quando eu estava na Noruega, a língua lá que eu falava com ele era mais a expressão corporal. A linguagem da capoeira, porque a capoeira ela tem uma linguagem corporal. Então, na movimentação, na linguagem corporal, eles entendiam o que eu estava falando. Mas eles são muito inteligentes. Eu fiquei 3 meses lá, e dentro desses 3 meses eu aprendi, algumas palavras em norueguês. E os noruegueses aprenderam a língua portuguesa em 3 meses. Assim, conseguia se comunicar super bem comigo. E agora voltando aqui pro Brasil, você gosta de trabalhar a capoeira com as crianças? Sim, olha, quando eu comecei a dar aula, quando eu fui convidado, quando eu voltei, que fui dar aula na primeira creche, a minha primeira escola que eu trabalhei foi uma escola que chama Tindolelê, lá em Sobradinho 2. Né? Quando eu comecei a dar aula lá no Tindolelê, eu comecei assim desacreditado. Por quê? Porque eu só sabia capoeira. E para dar aula não é só capoeira. Eu cheguei lá só com capoeira. E o que eu fiz? Eu lembro que nessa época eu tinha pouco estudo. Aí eu terminei o meu primeiro grau, que eu tinha estudado apenas até a 5ª série. E isso eu tinha quase 28 anos. Aí terminei meu primeiro grau, que na época a gente chamava primeiro grau, ensino médio. Depois terminei o 2º grau. Fiz uma faculdade de educação física. Na época também era EAD à distância, devido às minhas condições financeiras, eu fiz EAD. Por quê? Porque era bem mais barato, era 4, 5 vezes mais barato. E fiz numa cidadezinha aqui próxima, no Goiás, que também as coisas aqui no estado do Goiás é tudo mais em conta. Então me formei em licenciatura em educação física e já melhorou bastante as minhas aulas de capoeira. E como eu trabalhava com crianças de 0 a 6 anos, eu procurei melhorar um pouquinho mais e fiz um curso de pedagogia, um complemento em pedagogia. Então, atualmente, eu sou licenciado em educação física e pedagogia. Isso me ajudou muito a poder trabalhar com as crianças, que é o meu público principal, crianças de 4 meses a 6 anos de idade. E quanto que você cobra? Ou se você cobra pra você dar aula de capoeira? Boa. Na escola que eu trabalho, que eu tenho carteira assinada, eu sou contratado como professor. Então eu ganho igual os professores da escola. Né? O salário base, até mais que o salário base das escolas particulares. E nas creches, eu cobro um valor para atender a creche, igual um personal trainer. Mais ou menos eu cobro por hora, eu falo, é tal valor, tal tempo. E tá dando super certo isso. Os professores de capoeira que não acreditam no seu potencial, pode oferecer o trabalho de capoeira que vocês vão conseguir também. Se eu conseguir, vocês vão conseguir também. E na maioria dos lugares eu sou voluntário, igual eu falei, né? Eu sou voluntário lá na AMAS, lá na Tia Mônica, um abração pra Tia Mônica. Lá na Visão Social, Sobradinho 2, a Tia Delma. E no condomínio Dorothy, no assentamento Dorothy, lá no Galpão da Sopa, com a Marinalva. Um axé aí pra Marinalva. E lá no Instituto Rádio Massu, onde eu também faço um serviço voluntário. São 4 locais voluntários onde eu
trabalho com crianças e adolescentes em situação de risco. Agora a gente vai fazer algumas perguntas, assim, da sua vida, ou umas perguntas, assim, básicas mesmo. Ok. Você é casado ou tem filhos? Sim, eu sou casado. Minha esposa chama Marilena. Eu tenho 3 filhos, né? Uma filha que tem 30 anos, um filho que tem 22 e uma filha que tem 18. E a Marilena, minha esposa, ela tem 2 filhas, né? A Sabrina e a Camila. E os seus filhos praticam capoeira também? Olha, tem uma situação muito boa, né? Quando eu comecei a dar aula, eu queria que meus filhos viessem me ajudar. Então, minha filha mais velha e a filha mais nova da minha esposa, eles começaram a me ajudar a dar aula de capoeira. Só que eles não têm o sangue de educador. Porque para dar aula para criança, para dar aula não é só chegar e dar aula. Tem que ter o dom. Nem todos dão conta. E eles viram que eles não têm o dom de dar aula. Então eles foram para outras profissões. Ficaram trabalhando comigo um tempo e foram para outra profissão. Então agora o meu filho Vitor, né, que agora tem 20 anos, agora que ele está começando a gostar de capoeira. Então tem 2 anos que ele está se dedicando bastante à capoeira e está sendo um dos melhores capoeiristas iniciantes que nós temos no nosso grupo. E você tem algum hobby além de capoeira? Olha, o pessoal até fica bravo comigo, porque o meu principal hobby é só capoeira. Eu não jogo futebol. Quando eu era criança, eu não jogava futebol, não jogava biloca, não brincava na rua, não fazia nada. O meu hobby era só capoeira. Eu comia capoeira de manhã, de tarde, de noite. Entendi. Então, a gente já vai encerrando o programa por aqui. Foi muito bom conversar com você, entender mais um pouco sobre a capoeira, mostrar para os nossos ouvintes como a gente pode praticar capoeira, onde a gente pode praticar, a história da capoeira, da onde veio. E queria agradecer a sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite para vir aqui. Nós estamos aceitando parcerias também para o nosso programa, para ajudar com roupa, cenário e essas coisas. E quem quiser também patrocinar ou ajudar o Bilu, ele vai estar aceitando. E a gente vai chamar aqui as pessoas da produção para agradecer por elas ter feito tudo. Muito obrigado, Wagner, e os meninos aí, o Kleber, que estão gravando. E é isso, gente. Tchau. Ah, não podemos esquecer da pergunta mais perfeita desse programa. Sim. Qual foi a coisa mais crazy que você já fez? Eita, o que é crazy mesmo? Louca. Ah, sim, é porque eu tô... Coisa mais louca que eu fiz, nessas viagens que eu falei, né, que eu fui para Portugal, para Noruega, o pessoal falava bem assim para mim: rapaz, você vai gastar vai vender seu carro, eu vendia tudo as minhas coisas, juntava esse dinheiro e ia, e o pessoal achava que eu era louco. Não, mas eu não era louco, eu queria investir no meu esporte, na minha capoeira, queria conhecer, então eu era desse jeito. Juntava um dinheiro, viajava, vendia minhas coisas, viajava. E graças a Deus deu tudo certo, eu estou aqui, sou um profissional de capoeira e você que é da capoeira, confia na sua capoeira que vai dar tudo certo. Valeu? E muito obrigado, Hugo. Obrigado, Sofia. Muito obrigado aqui à produção, a galera que está no apoio aqui, porque eu sei como é difícil a gente fazer o que gosta, porque é complicado mesmo, é isso aí mesmo. Obrigado, galera, e até a próxima. E não esqueça, quem quiser praticar capoeira, ginásio de esporte de Sobradinho, sábado, 4 horas da tarde. Em minhas redes sociais, Mestre Bilu Baluarte. Quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, é só dar uma entradinha lá. Tem meus vídeos na Noruega, vídeos em Portugal, vídeos na Espanha, eu lá no Muro de Berlim, eu num bocado de lugar aí, beleza? Obrigado, fica com Deus e até a próxima. Obrigado, galera. Tchau, gente. Tchau. Um beijo, até o próximo episódio.